Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui novamente reunidos nesse encontro marcado das 8 horas com a nossa quarta-feira da Semana Santa. Estamos rumo à Páscoa, estamos no meio da Semana Santa. Hoje muitas igrejas do Brasil, nos interiores de alguns estados brasileiros, hoje fazem a procissão do encontro de Nossa Senhora das Dores com o Senhor dos Passos. Não é? Um momento forte, um momento marcante, onde se prega as 7 dores de Nossa Senhora. Como é bom a gente também vivenciar esses momentos de piedade popular, profundo, bonito, místico, durante essa Semana Santa. Por isso, nesta quarta-feira da Semana Santa, queremos colocar diante de Deus os nossos pedidos de oração, o nosso momento particular e também convidando a você a se inscrever no nosso canal, @Filhos da Caridade Brasil. Você clica no sininho para receber as notificações do seu celular. Quando chega no horário, o seu celular vai receber um sinal, um som, né? Dizendo que está na hora da programação. Por isso é importante você clicar no sininho para receber a notificação do programa. E também, além de compartilhar e evangelizar dentro do nosso canal. Nossa congregação, os Filhos da Caridade, que já estão há mais de 63 anos no Brasil e há mais de 103 anos evangelizando enquanto instituto em 4 continentes. Para quem quer nos ajudar a ser também um sócio evangelizador, entre no nosso site www.filhosdacaridade.org.br e seja um sócio colaborador para nos ajudar sempre na nossa caminhada de evangelização. Meus queridos irmãos e irmãs, o tema de hoje, desta quarta-feira, é um tema profundo onde se trata de Judas que trai, Pedro que nega e todos que abandonam Jesus. Por isso, tome aí no seu caderno espiritual as leituras que vamos meditar a partir de agora. Do profeta Isaías, capítulo 50, versículos de 4 a 9a. Depois partiremos para o Salmo 68 ou 69. E por fim, o Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Meus queridos irmãos, após a atenção aos preparativos para concentrar-me aí nesta oração e composição do lugar, como já sabemos, vamos pedir a graça da felicidade, da fidelidade também, no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta quarta-feira santa, vou continuando naquela sala, naquele palco de um momento salvífico de grande densidade e de tantas lições para os discípulos e seguidores de Jesus. O amor de Deus que se entrega por nós, a fraqueza humana dos discípulos que abandonam o Mestre e Senhor, a solidão misteriosa de Jesus, abandonado pelos seus na hora em que ele mais precisa de sua companhia. Antes de receberem a força do alto, a unção do Espírito no Pentecostes, os apóstolos eram fracos demais para poderem seguir Jesus na realização do projeto de Deus, encarnado no Filho, de amar até o extremo. De fato, meus amigos, os discípulos viviam numa sociedade orientada segundo as exigências do vencer, do triunfar, do ser o maior, do buscar o prestígio social e a honra como o maior valor. O perdedor, o vencido, não contava, não tinha valor. Pelo contrário, era o excluído, o marginalizado, o pobre. Assim até hoje. No âmago desse sistema irrompe Deus, que desde o início da revelação manifesta seu interesse e o seu cuidado, não pelos vencedores,
mas pelos perdedores, os vencidos, os marginalizados, os escravizados, pelos sistemas opressores. Como no Egito, esse Deus encarnado na história humana, Jesus de Nazaré situa-se desde o início de sua vida terrena, ao lado daqueles que o sistema tinha desqualificado, excluído, numa clara opção preferencial pelos pobres, os pecadores, os marginalizados. Naquela sociedade, provocando o desgosto e a desaprovação e a rejeição do sistema das classes dominantes e opressoras do povo. Assim Deus se tornou pobre e perdedor aos olhos dos sistemas. Ele assumiu a posição do vencido. Ele que era da condição divina, não considerou o ser igual a Deus como algo em que apegar ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. Sabe, meus irmãos, a gente tomando nota de todos esses textos do que Jesus nos coloca hoje nessa reflexão, nós percebemos que, mesmo achando aí a figura de um homem que humilhou-se e foi obediente, e como foi obediente até a morte, não é? E como se diz, até a morte de cruz. A gente sabe que a cruz, na verdade, é o lugar exemplar do fracassado e do humilhado. Em Jesus, por amor, Deus assumiu esse status. Em Jesus, Deus optou por considerar a história humana não a partir dos tronos e palácios dos vencedores, mas a partir dos subjugados, dos vencidos, daqueles que não contam e não têm valor aos olhos dos poderosos e seus sistemas. Um Deus que se coloca preferencialmente ao lado dos pequeninos, dos pobres e pecadores, para servir e libertar, e nos interpela e nos incomoda muito mais do que um Deus onipotente, todo-poderoso, que se impõe com suas exigências. Os apóstolos, meus irmãos, naquele momento, não eram capazes de compreender e aceitar o Messias, sem poder político, econômico e sequer religioso. A humilhação e o fracasso da cruz os levaram a perder a fé no Messias. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas com tudo isso, não entenderam naquele momento que o poder de Deus não é um poder de dominação, mas um poder de amar até o extremo, um poder de servir, de humildemente lavar os nossos pés. Há limites para o amor? É a pergunta que eu faço. Por não compreenderem esse Deus tão diferente de suas representações, houve entre eles traição, negação e abandono. Por isso, meu irmão, nesta quarta-feira, meio da Semana Santa, que no surgimento desse colóquio que você vai colocar diante de Deus, meditando o texto, lendo, relendo, colocando os pontos cruciais, que no seguimento de Jesus também eu possa fazer uma opção por um Deus diferente, não pelo Deus dos vencedores, mas pelo Deus dos perdedores, dos pequeninos, dos marginalizados e dos pecadores, entre os quais eu me incluo. Que eu possa fazer parte de uma comunidade eclesial, diferente dos contravalores do mundo que exclui os pequeninos e os pobres. Que essa comunidade seja marcada pelo serviço humilde aos irmãos e irmãs e pela recusa de todos e de todo o poder de dominação. E por fim, você faça totalmente essa revisão e registro desses apelos emocionais e espirituais. Por isso, meu irmão, volto a repetir, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, @Filhos da Caridade Brasil. Você se inscreve, clica no sininho para receber as notificações, compartilha e evangeliza.
Filhos da Caridade, há mais de 63 anos evangelizando o Brasil e há mais de 103 anos evangelizando enquanto fundação os 4 continentes. Como é bom! E se você quer ser um sócio colaborador, nos ajudar nessa campanha da evangelização, entre no nosso site www.filhosdacaridade.org.br e seja um sócio colaborador para continuarmos a nossa evangelização no nosso canal cada vez melhor. Procurem fazer então essa meditação, você que está ouvindo agora ou os que vão ouvir depois, todas essas meditações, para poder continuar o seu itinerário espiritual até Roma Páscoa. Eu desejo a todos uma boa noite, com muita paz, muita bênção de Deus, um bom descanso, que todos tenham a proteção dos arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel, nesse final de noite, aos que estão chegando do trabalho, aos que estão indo trabalhar, aos que estão nesse momento jantando, ou que já jantaram, estão nessa meditação, nesse momento ouvindo o nosso canal. Obrigado pela audiência. Obrigado por você nos ajudar a evangelizar cada vez melhor, sobretudo nesse período tão forte, tão significativo para a Igreja do Mundo, que é a Semana Santa, para celebrarmos com grande júbilo a Páscoa do Senhor. Fique com essas imagens lindas da natureza de Deus. E voltamos aqui amanhã, no mesmo horário, às 8 horas, se Deus quiser.